Muita paz, meus queridos amigos da TV e da Rádio Chico Xavier, os amigos do bem. Estamos iniciando hoje uma série de respostas a perguntas que estão sendo feitas lá no perfil do Instagram da TV Chico Xavier. E aproveitando a oportunidade para que vocês possam seguir as nossas redes sociais, mais especificamente aqueles que têm dúvidas podem tirar fazendo a sua pergunta lá no perfil do Instagram, onde diariamente nós colocamos a possibilidade de isto ser realizado. Podem também fazer a sua pergunta através do site tvchicoxavier.com. Lá tem um link de perguntas, você preenche o formulário e envia a sua pergunta e assim fazemos um vídeo de sua resposta e colocamos nos nossos canais do YouTube da TV Chico Xavier, no Facebook também e no perfil do nosso Instagram, porque na grande maioria, a sua dúvida é a dúvida de muitos, então fazemos um trabalho só e também contribuindo com a dúvida de outros companheiros. A dúvida ou a pergunta realizada hoje vem lá de Iguatu, no Ceará. E é uma pergunta muito interessante, eu tenho certeza que muitos gostariam de fazer essa pergunta e de tirar essa dúvida. E Alex nos pergunta: o que há depois da morte? O que há depois da morte? É uma questão muito interessante que permeia, a mente, acho, da grande maioria da população. As diversas escolas religiosas têm falado da questão, umas da permanência de nós estarmos vivos de uma forma ou de outra depois da morte, mas que a doutrina espírita especificamente desvenda os mistérios da questão da morte. E o que acontece, o que é que tem quando retornamos à pátria espiritual. É importante frisar que o nosso estado de consciência tem uma relação muito interessante quando do retorno da pátria espiritual. E quanto mais de paz de espírito, de paz de confiança, de consciência estivermos, quanto mais possamos aproveitar a reencarnação presente, quanto mais esforço fizermos para vencer as nossas más inclinações, estaremos no retorno da pátria espiritual com o nosso céu interior no outro lado. Vamos reencontrar parentes, amigos que retornaram antes de nós, os amigos espirituais, os socorristas espirituais, nos aguardando para que possam dar as primeiras vindas, as primeiras assistências, o amparo necessário, o socorro, se for o caso necessário, para quando do nosso retorno. E vamos encontrar no outro lado da vida colônias espirituais, lugares em que nos são possibilitados ou pelo merecimento estar e assim poder dar continuidade aos nossos aprendizados e a possibilidade do trabalho, enquanto estivermos lá, de trabalhar a nossa próxima reencarnação.
Então, o que há, como ela diz, depois da morte? Há justamente essa situação muito benéfica àqueles que puderam, com esforço constante, vencer as suas más inclinações, mas também encontrará aqueles renitentes ainda no mal o socorro necessário segundo a condição de cada um. Então, o importante é que haja justamente esse trabalho de esforço constante para vencer as nossas más inclinações, fazer o bem o quanto for necessário e possível, porque estas são as condições ideais para o retorno da pátria espiritual. Então, o que há no outro lado da vida, o que há depois da morte, são essas condições e os amigos, familiares que vamos reencontrar no outro lado da vida. Ela pergunta também: há confirmação da ciência sobre a reencarnação? É outra pergunta fantástica. Esses dois assuntos, morte e reencarnação, são assuntos palpitantes na doutrina espírita, questão de dúvida para muitos, e aqueles que se dizem espíritas às vezes têm a dúvida na questão da própria reencarnação, por incrível que pareça, tem. Mas que é importante frisar que, se eu me determino como espírita, eu já tenho que ter, né, no meu pensamento e na certeza de que a reencarnação existe, porque é um dos postulados, dentre outros, da doutrina espírita, que caracteriza a doutrina espírita e que vai caracterizar, vamos dizer, no meu caso, ser espírita, porque ter a certeza que vou retornar ao corpo físico para continuar o meu aprimoramento espiritual. E já existe, já há alguns anos atrás, né, evidências, né, comprovações da ciência. E um deles é justamente esse livro aqui que nós vamos aqui apresentar, né, para vocês. Né? É do professor Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele pesquisou vários casos, e dentre os casos que ele pesquisou, desde evidências, déjà vus, lembranças em que pessoas e crianças tinham de ter vivido em determinado local e determinada época, e aí ele iria a fundo pesquisar aquelas lembranças, né, através de entrevistas e tudo mais, e ele, a partir desse estudo, ele começa a encontrar, né, as evidências da reencarnação. Ele coleciona os 20 casos mais, vamos dizer assim, mais patentes, que ele teria essa ideia mais clara de colocar no livro para que as pessoas pudessem refletir sobre o caso, e assim formou esse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, além do professor Banerjee, né, um professor lá da Índia, em que também fez pesquisas nessa linha. Então, a ciência, né, aqueles que não são afeitos à doutrina espírita, ou o próprio assunto, a ciência hoje comprova a reencarnação, né? E é um assunto que vem há muito tempo atrás sendo trabalhado. O próprio Jesus, naquele diálogo com Nicodemos, já fazia uma referência muito forte, né, na questão da reencarnação, que aí já seria um caso para realizarmos uma palestra neste sentido. Então está aí, aliás, a resposta da pergunta que você nos enviou através lá do perfil do Instagram. Então, aqueles que têm dúvida, visitem o perfil do Instagram, né, deixe lá
a sua pergunta, que nós estaremos, através de um vídeo, fazendo a resposta e tirando as suas dúvidas. Muita paz e muita luz aos queridos amigos. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier.